Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Priscila Peixoto, sou professora de português, redação, literatura e espanhol. Espero que todos estejam muito bem, todos os seus familiares, e os senhores estejam muito bem, todos com bastante saúde. Hoje a gente vai, trabalhar um pouco, vamos comentar aí as questões de simulado de espanhol, tá bom? Então, atenção aí, porque a gente vai trabalhar um pouco dessas questões de simulado aí, ok? Sei que são poucas questões, nós precisamos trabalhar um pouco de interpretação de texto, tá bom? Um pouco de algumas matérias que acabam caindo com frequência nas suas provas, então vamos analisar aí, amores. Vamos lá, tá? Bom, questões aí de 17 a 21 da sua prova, do seu simulado. El mundo de la imaginación, el cine y lo imaginario, más allá del espejo. Frente a la concepción del cine como representación de la realidad, existe otra, si bien menos conocida, según la cual la sabedoria del cine reside sobre todo, é assim mesmo, tá, amores? Separado em espanhol, en su capacidad de encarnar lo imaginario. Lo que aparece en la pantalla no es el mundo en su evidencia o su concreción, sino un universo nuevo donde se mezclan objetos comunes y situaciones anómalas, anomalías, né? Hechos concretos y sensaciones impalpables, presencias reconocibles, entidades irreales, comportamientos habituales y lógicas sorprendentes. En resumen, el cine abre un espacio distinto, habitado por muchas más cosas de las que rodea nuestra vida. Deberemos hacer, por tanto, como Alicia, cuando vuelve al País de las Maravillas. Si queremos realizar la verdad el viaje al que hemos sido invitados, no bastará como asomarnos a la ventana y contemplar el paisaje. Tendremos que traspasar el espejo. Professora, texto difícil, né? Não é não. Vamos analisar aí, ó, o mundo da imaginação, o cinema e o imaginário. Então, de acordo com essa introduçãozinha aí, né, com esse subtítulo, a gente já começa a analisar. A gente está falando de imaginação, estamos falando de cinema, do imaginário propriamente dito. Muita atenção, né? Já vamos analisando aí que a palavra imaginário, né, é um adjetivo, tá? Por natureza é um adjetivo, ok? Que aqui foi substantivado através desse lo, tá bom? Então, virou um substantivo aqui por conta desse lo. Isso também acontece em português, a gente usaria um artigo para substantivar uma palavra que anteriormente, né, originalmente não era um substantivo. Mas, allá del espejo, né, mais lá, né, mais longe, né, do espelho, depois do espelho, ok? Atenção que esse mais aqui, tá, seria o nosso mais com i em português. A gente fala muito disso, tá? Seria o acento diacrítico em espanhol, o acento para diferenciar significados. Em espanhol, a gente tem mas sem acento e mas com acento, ok? Então, mas com acento equivale ao nosso mais conjunção sem i, em português, conjunção de adversidade. E o mas com acento em espanhol equivale ao nosso mais com i, ou advérbio de intensidade, ou pronome indefinido, tá bom? A gente falei sobre isso, por quê? Porque em língua espanhola, né, por natureza, vou apagar aqui que não ficou legal, por natureza, né, os monossílabos não são acentuados, porém, tá, nesse caso aqui ele vem acentuado por ser o acento diferencial, que a gente chama de acento diacrítico, para diferenciar significado, tá? Bom, né, frente à concepção aí do cinema como uma representação da realidade, existe outra, né, se bem menos conhecida, segundo a qual a sabedoria do cinema reside, sobretudo, em uma capacidade de encarnar o imaginário, beleza? Então, o que aparece, né, em la pantalla, na tela, pantalla é tela, não é um mundo em sua evidência ou em seu concreto propriamente dito.
e sim um universo novo, onde se mesclam objetos comuns e situações anômalas, anomalias, né? Coisas que não são reais, feitos concretos e sensações impalpáveis, né? Que você não tem como tocar aí. Presenças reconhecidas, tá? E entidades irreais, né? Comportamentos habituais e lógicas surpreendentes. Em resumo, o cinema abre um espaço distinto, diferente, habitado por muitas mais coisas aí, tá? Do que rodeiam a nossa vida. Devemos fazer, portanto, aí como Alicia seria Alice. E aí a gente faz a referência, olha a intertextualidade aí, né? A gente fala do espelho e aqui, né, cita Alicia, fazendo referência a Alice, quando volta, vuelve é volta, ao País das Maravilhas aí. Né? A gente está usando intertextualidade aqui, beleza? Eu estou fazendo referência a um outro texto, como aqui diretamente, País das Maravilhas, a gente está fazendo a chamada intertextualidade, tá? Explícita. A gente consegue encontrar essa intertextualidade porque tem a referência aqui. Se queremos, né, realizar a verdade, a verdadeira viagem aí, viaje, é viagem, tá? Atenção, porque a palavra que termina em arre em espanhol, tá? É sempre masculina, não importando o gênero daquela palavra em português, ok? Ao que convidamos, invitamos aí, né? O que fomos convidados aí. Não basta que a gente some, né? Que fique olhando pela janela. Ventana é janela, que a gente fique só olhando, né? E contemplando a paisagem. Aí, paisarre, novamente uma palavra masculina porque termina em arre, né? Temos que transpassar o espelho para conseguir compreender como se fosse a alma do cinema, compreender o que vai além do que a gente está vendo, tá? Sair da nossa realidade e mergulhar no imaginário, no contexto do cinema, que a gente também trabalha a verossimilhança, tá? Como assim, professora? A verossimilhança é fazer um texto passar como verdade, fazer um trecho passar como verdade. Ser convincente, a gente já tem, né, a verossimilhança externa e interna. Aqui o que o texto está falando é para que a gente possa trabalhar essa verossimilhança interna. Para dentro do texto, aquilo ali faz sentido, mesmo que seja imaginário. É o que passa como verdade para dentro do texto. O texto aqui está nos convidando a trabalhar a verossimilhança interna, tá? Essa verossimilhança, ela existe em português e em espanhol, tá, amores? Seria tornar algo convincente. Se fosse a verossimilhança externa, é o que passa como verdade na nossa realidade, no nosso dia a dia, tá? E a verossimilhança interna é aquilo que passa como verdade, que é convincente, porém dentro do texto. Acontece comumente em textos literários. E o que a gente está falando aqui, o que o autor desse texto aqui fala sobre as teorias do cinema, né? O que o Francesco Cassetti aqui, ele fala com relação ao cinema, é para que a gente possa mergulhar e compreender essa verossimilhança interna. Aquilo que faz sentido, que é convincente dentro do texto. Nesse caso, dentro do cinema, tá bom? Então, vamos lá, amores, tá? Questão 17. O autor afirma que o cine abre um espaço distinto. Lo distinto del cine es, né? Que espaço distinto é esse, beleza? Concretar la realidad del mundo en la pantalla, porque la función del cine es mezclar sueño e fantasia. Então, o que está escrito aí não tem muito sentido, né? Ele diz que abre um espaço distinto porque a gente está tornando concreto, concretizando a realidade do mundo no cinema, porque a função do cinema é mesclar o sonho com a fantasia. Como a gente está concretizando o mundo, né, no cinema, se eu estou falando que eu estou mesclando o sonho com a fantasia? Tecnicamente a resposta não é essa, né? Então, quando ele abre espaço para o distinto, para o diferente aí, é no producir el mundo en su realidad, sino evidenciarlo y llenar la pantalla com, né, elementos que mesclem o real e no imaginado. Sim, tem sentido, né? O que ele está dizendo aqui é para não produzir o mundo de maneira real, né? Ele abre espaço para o diferente, para o distinto aí, porque não é você reproduzir somente o mundo de maneira real, e sim para você reinventar o mundo, a realidade aí, e encher a tela, né? Llenar la pantalla aí, encher a tela com elementos que mesclem o real e o imaginário, tá? Aquilo que é real e aquilo que a gente imagina. Então a letra B tem sentido, tá?
evidenciar los hechos concretos de la realidad, transformándolos en un universo nuevo, donde haya la representação de nossa vida. Evidenciar os fatos concretos da realidade, transformando-os em um universo novo onde haja representação da nossa vida. Basicamente, o que ele está falando, né, por mais que a gente saiba que o cinema faz isso, o que ele está dizendo é que esse espaço distinto seria a representação de fatos concretos do nosso dia a dia e a representação da nossa vida. Não é isso. Esse espaço distinto é justamente a mescla, a junção, a união aí, a mistura do real com o imaginário, e não só de fatos concretos da nossa realidade. D. Transformar la realidad del mundo nuevo en hechos y sensaciones que encarnan lo imaginario y lo vivido. Tecnicamente, transformar a realidade para encarnar os fatos e as sensações, tá? No imaginário e no vivido. Não, o que ele está falando, tá? Não é de encarnar a realidade aí, é de abrir a possibilidade de misturar a realidade com o imaginário, e não necessariamente aquilo que é vivido, tá bom, queridos? Tá? É algo que pode realmente acontecer na nossa realidade, e aquela realidade ali, ela é misturada ao que é imaginário. Pensa, por exemplo, né, justamente na Alice no País das Maravilhas, né? Não tem muito sentido. Por mais que a gente tenha, né, a visão real da Alice, que vive num mundo em que ela não gosta, porque é o mundo real dela, tá? Ela vai embarcar no mundo imaginário, tá? Durante o momento em que ela tá dormindo, que ela morre, enfim, né? Tem várias possibilidades aí para justificar o momento em que ela sai da realidade. Então, a gente mistura, né, um mundo real com um mundo imaginário. É isso que acontece, e não necessariamente com um mundo vivido, tá bom? E ali eu não estou tentando transformar a realidade, ao contrário, eu estou tentando reproduzir no texto uma realidade nova, misturando o real, a realidade real, com a realidade imaginária, tá bom? Misturando a verossimilhança externa com a verossimilhança externa. Então, seria esse espaço diferente dessa mistura da verossimilhança externa com a interna, da realidade real com a realidade fictícia, com a realidade, né, criada, a realidade imaginária. Portanto, nesse contexto, falar realidade real não se torna uma redundância, não se torna um pleonasmo, porque a gente tem duas realidades diferentes, ok? Então, a resposta aí da questão 17 é letra B de bola, tá bom, queridos? Portanto, a resposta aí é a letra B de bola, é a que responde melhor a nossa pergunta. Próximo, né? Al valerse de la imagen de Alicia, né? Alicia aí, frente ao espejo, em frente ao espelho, el autor sugiere ser necessário, né? Ao se valer da ideia da Alice em frente ao espelho, o autor sugere ser necessário o quê, tá? Asomarse a la ventana e no ultrapassar o limite de pantalla, né? Você parar na frente, né, da janela aí e não ultrapassar o limite da tela? Não, na verdade não. O que ele está dizendo é que você precisa ultrapassar o limite da tela. Então, a primeira aí, ela está inadequada, porque esse no aqui foi usado de maneira, né, deixa eu trocar aqui, esse no, ele foi usado de maneira incorreta. Então, não é a letra A, tá bom? Mirar desde afuera del espejo. Mirar, né, só fora do espelho, né? A intenção aí não é você olhar fora do espelho, é você olhar para dentro de si, para o seu imaginário. O espelho aí seria para você enxergar aquilo que vai além do que você está vendo. Você vai além do que você vê para aquilo que você imagina, que você acredita, que você consegue, de maneira geral, trabalhar. Você vai ver além, tá? A gente está trabalhando aqui com transcendência, com o que vai além do que vê. Então, é um texto de cunho muito subjetivo, que você precisa ter um pouco mais de sensibilidade para compreender, por conta dessa ideia de transcendência, de sair do que você vê para aquilo que você acredita, para aquilo que você imagina, tá? Então, vai além do espelho, além daquilo que você vê refletido no espelho. Observar atentamente e manter-se aislado, né? Você vai aí observar, né, atentamente e se manter isolado. Se você parar para analisar, né, seria ilhado aqui, ok?
Quando ele fala da imagem da Alice em frente ao espelho, tá? A ideia de se manter aislado aqui, de se manter ilhado, seria você se manter ilhado consigo mesmo, tá? Enfim, como assim, professora? A Alice, ela está na frente do espelho, ela está sozinha. Ela está se vendo e vendo aquilo que está dentro dela. Ela vai observar atentamente o espelho para se enxergar, tá? Tanto fora, a maneira de fora dela, tá? O físico, quanto dentro. O espelho faz com que ela se enxergue. Então, ela tá aí, né, ilhada, ela tá isolada, entre aspas, porque ela tá olhando para si mesma. Ela não tá olhando para o outro. Então, a ideia da Alice na frente do espelho é para se analisar. Para isso, para que você possa se analisar, você precisa se manter sozinho. Você precisa se manter ilhado de alguma forma, certo? Porque a partir do momento que você vai analisar uma outra pessoa, um outro ser, ou a partir do momento que você tenta se analisar, mas você tem outra pessoa junto, aquilo ali vai tirar seu foco, né? E a opinião do outro, ela pode, de maneira geral, atrapalhar você. Então, basicamente, a ideia da Alice a Alice é uma menina sozinha, só ela tá viajando ali na batatinha, só ela mergulhou no imaginário, só ela mergulhou no espelho, as outras pessoas não mergulharam como ela, tá? Por quê? Porque ela tá mergulhando no dela, o espelho é dela, a visão é dela, o individual é dela, o imaginário é dela. E quando o autor ele fala, né, ele usa a imagem da Alice para que a gente possa mergulhar também, assim como a Alice fez, ele fala que a ideia seria que nós estivéssemos isolados. Ah, professora, então basicamente a gente não pode ter nenhuma outra pessoa para assistir a um filme com a gente? Não é isso que ele está querendo dizer. O fato é, você ignorar o externo, é isso que ele está fazendo. Você vai ignorar, assim como a Alice fez, quando ela estava na frente do espelho, para se analisar sozinha, né, para analisar somente a ideia dela, o imaginário dela, aquilo que ela queria, para olhar para o seu interior, para se ver e não ver o outro, né? A partir do momento que ela estava tendo a opinião dela, a visão dela, é isso que o autor do texto, Francesco, ele fala com a gente, né? Para a gente conseguir mergulhar no imaginário do cinema, assim como ela fez, para que a gente possa analisar, encontrar, imaginar, se encontrar no texto. Então, para isso, você se mantém, né, aislado, você se mantém ilhado para que você se analise. Então, a letra B tem um certo sentido, tá? Contemplar sua imagem reflejada no espejo. O que ele está falando aí não é só para ela ficar contemplando a sua imagem, né, refletida no espelho. Não é isso. A intenção ali não é a imagem refletida no espelho, é o que vai além da imagem refletida no espelho. Portanto, a resposta dessa daí é a letra C. Desculpem, queridos. Então, a resposta aí, ó, letra C. Você saiu meio prejudicado, né? Mas é letra C. Bom, amores, esse texto aí, por ser um texto curto, a gente não analisa tão bem, né? Mas é um texto que requer muita análise, porque é um texto difícil de compreender, tá? Que a gente precisa analisar com mais amor e carinho. Vamos lá. Questão 19 aí. Qual é lá, esse lá aqui, né? Acabou vindo com acento, é sem acento, tá, amores? La clasificación, ok? Del término subrayado en el cine y lo imaginario. Eu já até comentei sobre isso, né? Imaginário aqui seria um adjetivo que está sendo substantivado. Então, a gente usa um artigo para substantivar uma palavra que originalmente não era substantiva, né? Então, aqui, basicamente, esse lo é um artigo que está substantivando o adjetivo. Então, isso aqui, imaginário, é um adjetivo substantivado. Esse lo, ele está substantivando. Em espanhol, a gente tem um substantivo específico para isso, tá? Que é o chamado, né, substantivo neutro, perdão, o artigo neutro. O artigo neutro, ele é usado, é só o lo, é chamado de neutro porque ele não muda, só o lo, assim, tá? O lo, ele vai substantivar palavras que anteriormente não eram substantivas e vai enfatizar. A gente usa o lo frequentemente, né? Para relembrar aqui, deixa eu botar o outro ponteiro. A gente usa o lo para substantivar adjetivos, né? Eita, galera. Para substantivar advérbios, diante de advérbios, ok? A gente usa esse lo aqui, né? Antes de possessivos, ele pode vir antes de pronomes possessivos.
ok? Ele poderia vir antes de verbos no particípio, tá? Com a função primeira de substantivar, não só substantivar, pode enfatizar também, mas com a função primeira de substantivar, tá bom? Então, esse lo aqui, antes de imaginário, ele é um artigo neutro, ele não muda, vai ficar lo sempre, antes de uma palavra que esteja no singular, no plural, não importa, no feminino ou no masculino, esse lo, ele continua desse jeito, tá bom? Se ele fosse um pronome complemento, ele estaria aí, né, complementando um verbo, tá? Um verbo transitivo. Substantivo, não, ele é um artigo neutro, beleza? Artigos determinantes, professora, se fosse masculino, seria ele, ok? Ou então, los, pode ser um desses dois aqui. Ele no singular, los no plural, equivalendo pra gente ao nosso o ou ao nosso os, tá? Professora, na hora de traduzir esse lo, eu vou traduzir como o quê? Você pode traduzir como o, a, pode traduzir como os ou as. No caso, ele não vai mudar, beleza? Então, questão 20 aí, tá, amores? Vamos à questão de número 20. Marca la opción en que la palabra tiene el mismo género de viaje. Né? Já dei, inclusive, spoiler com relação a essa questão aí, tá? A palavra viaje é uma palavra masculina, pra gente é a viagem em português. Em espanhol, el viaje é uma palavra masculina porque termina em arre. E todas as palavras que terminam em arre em espanhol são masculinas, não importando o gênero dessas palavras em português. Se por algum acaso em português a palavra ela tiver um gênero diferente, como é o caso de viaje, viaje pra gente em português é a viagem, em espanhol el viaje é masculino. Quando mudar de gênero, a gente vai chamar de heterogenérico, tá? Palavras que mudam de gênero de português para espanhol ou vice-versa. Se por algum acaso nós estivermos mantendo o mesmo gênero, não vai se enquadrar como isso. Mas é importante, palavras que terminam em arre em espanhol serão sempre masculinas. Então, eu quero que você marque aí uma opção em que a palavra também seja masculina, ok? Bom, temos aí costumbre. Ah, professora, costume pra gente é o costume em português. Beleza, é essa. Não, não é essa. Por que não é essa? Porque palavras que terminam em umbre em espanhol são femininas, não importando o gênero em português, tá? Então, costumbre, legumbre, cumbre, muchedumbre são palavras aí. Incertidumbre são palavras que terminam em umbre, então são todas femininas em espanhol, não importando o gênero em português, tá? Professora, sal. Ah, professora, pra gente é o sal. Em espanhol, la sal é uma palavra feminina também. Professora, qual é a regra? Sal, decoreba, amores. E sangre, pra gente é o sangue, professora. Beleza, mas em espanhol, ó, la sangre também é uma palavra feminina. Beleza? Então, a única que sobra aí é árbol. Pra gente, em espanhol, árbol é uma palavra masculina, é el árbol, tá? Então, se a gente for marcar aí, a resposta é delta, el árbol, tá bom? Última questão, amores. Justifica a acentuação da palavra concreción, né? Professora, por que eu acentuo concreción aí, né? É uma palavra que a gente chama de aguda, tem a última sílaba tônica, beleza? Então, a gente chama de aguda em espanhol. Todas as agudas em espanhol que terminarem em qualquer vogal, em N ou em S, tá? Vocal, N ou S, né? Serão acentuadas. Então, aqui terminou em N, poderia ter terminado em S ou em qualquer vogal, vocal em espanhol, receberia acento porque é uma palavra aguda, ou seja, tem a última sílaba tônica. Quando a última sílaba é tônica, terminou em vogal N ou S, a gente vai acentuar. Então, a resposta aí, tá? Para essa opção é letra D. Aguda, terminada, era para ser terminada, mas saiu Fernanda, né? Terminada em N. Qualquer aguda que termine em N, ela vai ser acentuada. Ou em S ou em vogal. Beleza? Show de bola? Muito bem, amores. Professora, por que ela não é Iana? Iana seria uma palavra paroxítona, que tem a penúltima tônica. Esdrújula é uma palavra proparoxítona. Todas recebem acento em espanhol. Sobresdrújula, uma palavra que tenha como sílaba tônica a qualquer uma que venha antes da antepenúltima, tá? Então, a resposta pra gente aqui seria delta, ok? Aguda terminada em N. Amores, né? Isso aqui deve ter, por conta da recorreção, né? Esse corretor, só misericórdia.
mas era para vir escrito terminada, tá bom? Aguda, terminada, ok? Eita. Em N, todas as agudas, ou seja, a última tônica terminada em N, S ou qualquer vogal vai receber acento, beleza? Amores, espero que eu tenha ajudado os senhores, que tenhamos tirado dúvidas. Beijocas, fiquem com Deus e o segredo é praticar. Tchau, tchau!